Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de cálculo 1 e dessa vez vamos falar um pouco sobre limites no infinito. A gente já viu a aula de limites infinitos, que são aqueles limites que quando x se aproxima de um certo número, a função ela cresce infinitamente ou decresce infinitamente, né? Então a gente diz que os limites são mais ou menos infinitos, né? Lembrando que são limites que não existem, tá certo? Quando dá mais ou menos infinito, o limite não existe. Agora, eu quero avaliar o que acontece com certas funções quando o x ele cresce infinitamente ou decresce infinitamente, ou seja, é o x que vai para mais infinito ou menos infinito e não a função. Quer dizer, a função pode ir ou pode não ir, mas eu quero avaliar o que acontece com ela quando eu faço o x crescer infinitamente ou decrescer infinitamente. Então, para isso, no primeiro caso, eu peguei uma função f de x igual a 2x ao quadrado sobre x ao quadrado mais 1, e eu quero avaliar o comportamento dessa função atribuindo valores, né, cada vez maiores para x. Então, para analisar isso, eu peguei aqui uma tabelinha. Então, primeiro, eu atribuí o valor zero para x e a imagem dessa função foi zero, né? Na primeira coluna você nota que eu tenho os valores de x. Eu vou sempre aumentando os valores de x. E na segunda coluna eu tenho as imagens, ou seja, eu pego o x que eu atribuí na primeira coluna, substituo na função e encontro o valor aproximado. Então, atribui 0, a função deu 0, atribui 1, a função deu 1, fui aumentando, né? Atribui 5, a função deu 1,9. Então a gente espera, às vezes, que quanto maior o x, maior dê a função, né? Vai aumentando, ou menor dê a função. Mas nesse caso ocorre uma coisa bem particular. Né? Ó, atribuir 5 deu 1,9, atribuir 10 deu aproximadamente 1,98, atribuir 100 1,998, atribuir 1000 deu 1,999998. Então o que é que significa? Que quanto mais maior é o valor de x, mais próximo a minha função ela está dando de 2, né? Mais próximo está chegando do valor 2. Então nesse caso, a gente diz que o limite dessa função quando o x ele tende a mais infinito, por que mais infinito? Porque o x está aumentando infinitamente, né? É igual a 2. Claro que essa tabela ela não prova nada, né? É só aqui uma estimativa, porque está parecendo que esse é o comportamento da função, mas pode muito bem eu pegar valores maiores para x e a função mudar bruscamente de comportamento. Não é o caso dessa função, a gente vai ver mais para frente, né? E para você provar que o limite realmente é 2, você também usa aquela definição de epsilon e delta e por aí vai, só que não vem ao caso para a gente, né? Para a gente calcular esses limites no infinito, a gente vai usar o seguinte teorema, né? O teorema diz que se R for um inteiro positivo qualquer, então essas duas afirmações são verdadeiras. A primeira é que o limite de 1 sobre x elevado a R, quando x tende a mais infinito, é zero. E isso é bem óbvio e fácil de provar, né, pessoal? Só avaliando aqui, a gente vê que quanto maior o x, menor será o resultado da fração. De tal modo que se eu fizer o x tender para o infinito, o limite vai tender para zero. Não é isso? Quando eu fizer aqui o x, vamos fazer que o x aqui 10, né? E o r é 1, por exemplo, né? Então 1 sobre 10 dá 0,1. Aí o x aumentei, foi para 100, 0,01. Aumentei mais ainda, foi para 1000, 0,001. Então, cada vez que o x é maior, né, que ele está tendendo para mais infinito, mais próximo o limite está do zero. De tal modo que no mais infinito será exatamente igual a zero. E a mesma coisa ocorre quando x ele tende a menos infinito. A diferença agora é que, dependendo do valor do r, se for um número ímpar, né, ele se aproxima do zero por valores negativos. Por exemplo, se o R for 1 e o X for, digamos, menos 10, então dá menos 0,1. Aí menos 100, menos 0,001. Menos 1000, menos 0,001. Então continua se aproximando de zero, só que por valores negativos. E como a gente sabe, né, pessoal, que tem aquele teoremazinho, deixa eu até colocar entre parênteses aqui, ó. O limite de C, f de x, né, onde C é uma constante, quando x tende a um certo número A, é igual a C limite de f de x, quando x tende a esse mesmo número A, ou seja,
você pode tirar a constante do limite, então significa que esse teorema ele é válido não só para quando o numerador for exatamente igual a 1, mas para quando o numerador ele for qualquer constante. Então, sempre que você tiver limite de uma constante sobre x elevado a qualquer expoente inteiro positivo e o x tende para um dos dois infinitos, esse limite vai dar igual a zero. E é com base nesse teorema que a gente vai resolver os problemas de limites no infinito, tá certo? Aqui nos exemplos, no primeiro exemplo, eu quero calcular o limite de 8x menos 3 sobre 2x mais 1. Né? Então, vamos repetir aqui o limite. Vai ser limite, exemplo 1, vai ser limite de 8x menos 3 sobre 2x mais 1. Isso quando o x está tendendo para mais infinito. Então, o que você vai fazer? Você vai olhar para todo o limite, né, de toda a função, e vai ver aquele x de maior expoente, né, a maior potência do x. No caso aqui, x elevado a 1, x elevado a 1, não muda nada. Então, o maior é x elevado a 1. E você vai pegar tanto o numerador quanto o denominador e dividir por esse valor, no caso aqui é x. Se aqui fosse x à quinta, por exemplo, então dividir tudo por x elevado à quinta. Então, como é que vai ficar esse limite aqui? Vai ficar igual a limite de... Então, eu vou dividir tudo por x, né? Ó. Só que eu vou colocar em frações separadas. Vai ficar, ó, 8x sobre x menos 3 sobre x. Então, dividir todo o numerador por x, tá vendo? Dividido agora, essa barra aqui, ó, e vou dividir todo o denominador por x. Então, é 2x sobre x mais 1 sobre x. Isso quando o x está tendendo a mais infinito. Então, eu vou simplificar aqui essas divisões. Isso aqui vai dar igual a limite de... Eu já vou repetir aqui a barra do meio, ó. 8x por x, eu posso cancelar x com x, né? Isso vai ficar só 8. Menos 3 sobre x, então o que fazer? Vou repetir. Aí 2x por x, eu posso cancelar x com x, fica só 2. Mais 1 sobre x também tem o que fazer. Vou repetir. Isso quando x tende a mais infinito. Então agora eu vou aplicar o teorema. Ó. O limite de 8 quando x tende a mais infinito. Ora, 8 é uma constante. O limite da constante é ele próprio. Então isso aqui vai dar igual a 8. Menos 3 sobre x quando x é para mais infinito. Aí aqui eu aplico o teorema, tá vendo? Como em cima é uma constante e o x está crescendo infinitamente, isso aqui vai para 0. Então 8 menos 0. Sobre, aqui é a mesma coisa. Ó, 2 que é uma constante, repete. E 1 sobre x, como o x está crescendo, a fração, já que no numerador é uma constante, ela vai para 0. Então, mais 0. Isso aqui vai para 0 também. Então fica 8 menos 0, que é 8, sobre 2 mais 0, que é 2, então fica 8 sobre 2, que é igual a 4. Então significa que nessa função aqui, quando x tende a mais infinito, a função ela tende para 4. Tá certo? Vamos para o segundo exemplo. No exemplo 2, eu não vou repetir o limite, né, porque o exemplo está aí em tela. Então, eu tenho 2x ao quadrado menos x mais 5 sobre 2x ao cubo mais 1, quando o x está tendendo a menos infinito. Então, aqui é bem parecido. Ó, você vai olhar para toda a função e vai ver qual é o maior expoente do x. No caso aqui é x à terceira. Então, você vai dividir todo o limite por x à terceira. Né? Então, já vou colocar aqui direto. Vai ficar limite de... Vou repetir aqui a fração do meio, ó. Então, 2x ao quadrado, né, lá em cima, ó. Aí, dividido por x à terceira, menos x dividido por x à terceira, aí mais 5 dividido por x à terceira. Então, dividir todo o numerador por x à terceira, tá vendo? Que é o maior expoente. Agora, o denominador também, ó. 2x à terceira dividido por x à terceira, né? Tem que ser o mesmo valor, x3, x3. E mais 1 dividido por x3. Isso quando x está tendendo a menos infinito. Aí agora a gente faz as divisões. Isso aqui vai dar igual a limite de... Então, 2x ao quadrado dividido por x3. Aqui você aplica, né, aquela subtração de expoentes, né? Quando você divide frações com o mesmo denominador, com a mesma base.
Então, no caso aqui, ó, 2x2 por x3, você subtrai, ó, 3 menos 2, que dá 1. Só que como 3 está no denominador, que é o maior, o x continua embaixo. Se fosse assim, ó, vou colocar até de vermelho para não confundir. Se fosse 2x3 dividido por x2, daria 2, aí x3 menos 2 daria x elevado a 1. Ficaria em cima porque o 3 está em cima, e é o maior. Como o 3 está no denominador, o x vai continuar embaixo. Então, isso aqui vai dar 2 sobre x. Aí menos x por x3. Ó. Aqui o x está elevado a 1. Então vai dar menos, aí vai cancelar o x elevado a 1 com 3. Vai ficar x ao quadrado embaixo. Aí em cima fica o quê? Como cancelou tudo em x, fica 1 que está aqui do lado. Ó. Então 1 sobre x ao quadrado. 5 sobre x3, não tem o que fazer. Repete. Sobre, né? Aqui eu vou cancelar x3 com x3, que são iguais, ó. Sobrou só o 2. Mais 1 sobre x3 também tem que fazer, então, repete. Isso quando x está tendendo a menos infinito. Agora eu avalio usando o nosso teorema. Ó. Então aqui é uma constante sobre x, quando x está indo a menos infinito, isso aqui vai para zero. Uma constante sobre x ao quadrado, isso aqui também vai para zero. Isso aqui também vai para zero. Ou seja, todo o numerador vai para zero. Então vai dar igual a zero sobre. Aqui, ó, dá 2 constante, já vou repetir. E 1 sobre x3, como vai para o infinito, também vai para zero. Né? Então, não precisa colocar. Ficou só 0 sobre 2. E 0 sobre 2 é uma divisão normal, e isso dá igual a zero. Quer dizer que o limite dessa função aqui, né, na função lá do exemplo 2, que é essa função, é zero. Quando x vai para menos infinito, o limite é igual a zero. Mais para frente, a gente vai fazer uma análise do comportamento gráfico de como é um limite desse, né, quando você encontra um certo número real quando x vai para mais ou menos infinito. Agora vamos continuar aqui nos exemplos. Então, no exemplo 3, só conferir se está gravando direitinho, tá? No exemplo 3, eu quero calcular o limite de 3x mais 4 sobre raiz quadrada de x ao quadrado menos 5. Então aqui já é um exemplo um pouco mais, né, detalhado, porque apareceu uma raiz. Então vou repetir aqui o exemplo. Então, exemplo 3 é igual a limite de 3x mais 4 dividido por raiz quadrada de x ao quadrado menos 5. Isso quando x vai para mais infinito. Então, nesse caso aqui, você vai olhar também para o maior expoente. Quem é o maior expoente que aparece na nossa função? O maior expoente que aparece é o x ao quadrado. Só que o x ao quadrado está dentro de uma raiz. Então, você vai dividir por quem? Você vai dividir por raiz de x ao quadrado. Tá certo? Vai dividir por raiz de x ao quadrado. Só que dividindo o denominador, você também vai dividir o numerador pela mesma coisa, raiz de x ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar igual. Vamos fazer com bem calma esse exemplo. Vai ficar igual a limite de. Então, vou colocar aqui a nossa barra já. 3x sobre raiz de x ao quadrado. Então, 3x sobre raiz de x ao quadrado. Mais 4 dividido por raiz de x ao quadrado. Aí, tudo isso aqui, ó, raiz quadrada de x ao quadrado menos 5 dividido por raiz de x ao quadrado. Isso quando x está tendendo a mais infinito. Então, isso aqui vai dar igual a limite de... Então, raiz de x ao quadrado, pessoal, se vocês bem lembram, lá da nossa aula de valor absoluto, a raiz de x ao quadrado ela é a mesma coisa que módulo de x. Tá certo? Então, eu vou substituir a raiz de x ao quadrado aqui por módulo de x. Então, vai ser 3x dividido por módulo de x mais 4 dividido por módulo de x. Aí tudo isso dividido por... Aqui, ó, eu tenho divisão de raízes, ó. Então você pode repetir a raiz e colocar tudo numa divisão só. Então vai ficar x ao quadrado menos 5 por x ao quadrado. Então já vou colocar aqui, ó, x ao quadrado menos 5 dividido por x ao quadrado. Isso quando x vai para mais infinito. Então isso aqui vai dar igual a limite
Já eu quero eliminar o módulo, né, pessoal? Então a gente sabe que o módulo de x vai ser o próprio x ou menos x. Depende do valor dele. No caso aqui, ó, como o x está indo para mais infinito, quer dizer que lá infinitamente positivo, que é onde eu estou interessado, o x vai ser sempre positivo, já que ele está indo para mais infinito. Então significa que nessa situação, o módulo de x será o próprio x, já que ele é positivo. Se ele fosse para menos infinito, então seria menos x, que menos infinito é negativo, tá certo? Então aqui vai ficar limite de 3x sobre x mais 4 sobre x, dividido por raiz quadrada de que eu vou separar em frações, ó. X ao quadrado sobre x ao quadrado menos 5 sobre x ao quadrado. Isso quando x tende a mais infinito. Agora vamos simplificar, né? Vai dar igual a limite de, vou repetir aqui a minha barra, ó. X com x cancela, ficou só 3, mais 4 sobre x não tem o que fazer, já é uma constante em cima, repete. Raiz quadrada de x ao quadrado com x ao quadrado cancela, né? Divisão, então dá igual a 1, menos 5 sobre x ao quadrado, não tem o que fazer. Isso quando x tende a mais infinito. Aí agora eu aplico o meu teorema. Isso aqui vai dar igual a limite da constante aqui 3 vai dar o próprio 3, mais 4 sobre x vai para zero, né? Porque o x está indo para infinito, vai para zero, sobre raiz quadrada de 1, que é constante, continua. Aqui, como o x vai para infinito e em cima é uma constante, vai para zero. Então, 1 mais 0. Então, isso aqui vai dar igual a 3 dividido por 1 mais 0 é 1. Quanto é a raiz de 1? 1. 3 sobre 1 é 3. Então, esse limite aqui dá igual a 3. Ok? Então, o exemplo 4, pessoal, infelizmente, aí eu acabei repetindo o exemplo 2. Então, não há necessidade de fazer ele. Agora, o que eu quero fazer é uma interpretação geométrica desse limite, tá bom? Uma interpretação geométrica. Então, vamos pegar, né, uma função f qualquer e vamos supor que o limite dessa função f de x aqui, quando x tende a mais infinito, é igual, digamos, a 3. Então, o que significa isso? Significa que quanto maior for o x, mais próximo essa função ela será de 3, sem chegar ao 3, tá certo? Então, ela vai infinitamente próxima do 3. Então, geometricamente, ela pode ser, não estou dizendo que é assim, mas pode ser uma função desse tipo aqui, ó. Vem lá no y igual a 3, né, que é o valor do limite aqui. Então, 1, 2, 3, né? Deixa eu passar uma reta horizontal aqui. Essa reta horizontal é a reta y igual a 3, né? Porque o y nunca muda, sempre igual a 3, qualquer ponto que você pega aqui. E à medida que o x vai aumentando, né, ó, a função vai chegando mais próximo de 3. Não pode ser, digamos, que o gráfico da função seja assim, ó. Ela vai chegando, o gráfico vai chegando infinitamente próximo dessa reta y igual a 3, ó, mas nunca toca. Então, por exemplo, quando eu pego um x aqui, ó, qual é a imagem desse x? É esse valor aqui, ó, deu quase no 2 aqui. Quando eu aumento o x, ó, deixa eu colocar de vermelho aqui, né? O que aconteceu com a imagem dela, ó? Chegou mais próximo de 3. Aumentei mais ainda o x, ó. Vamos colocar aqui x0, x1, x2. O que aconteceu com a imagem aqui, ó? Chegou ainda mais próximo do 3. Então, quanto maior o x, mais próximo a imagem é do 3. E sem que o gráfico nunca toque o 3. Então, é isso que esse limite está dizendo. Podia ser por cima assim também, ó. Né? Podia ser por cima assim também. Né? Mas aqui é só uma interpretação para vocês entenderem o comportamento. Né? Pode ser crescente sim ou decrescente sim. A gente vai ver outras ferramentas para avaliar se nesse intervalo a função é crescente ou decrescente mais para frente. Então, quanto maior é o x, mais próxima a minha função ela está do 3, tá certo? Sem que nunca toque essa reta. Essa reta y igual a 3, ela é chamada de assíntota horizontal. Né? Uma assíntota é uma reta que uma curva tende a chegar perto dela sem que nunca toque.
chega infinitamente próximo que nunca toca. É horizontal porque é uma reta horizontal. Então, sempre que você encontra o limite de uma função assim que dê mais ou menos infinito, tem grandes chances de essa reta ser uma assíntota horizontal. Por que grande chance? Porque dependendo da definição da função, pode ser que lá na frente a função mude e ela suba, cruze o 3, tá certo? Mas tem grande chance de ter. É isso que motiva a nossa definição que vem a seguir. Então a definição diz que a reta y igual a b, que no caso aqui é y igual a 3, ó, tá vendo? Ela vai ser denominada uma assíntota horizontal, né, do gráfico da função f. Então, a assíntota, esse aqui é o gráfico da função f, se uma das afirmações abaixo for verdadeira, ou seja, um dos limites infinitos for igual ao certo número b, que no caso aqui é o número 3. E a outra condição é que, por exemplo, quando o limite for para mais infinito, que é o primeiro caso, vai existir um número n, tal que se o x for maior do que n, então f de x é diferente de b. Ou seja, isso está garantindo que um certo número n aqui na frente, a partir desse n, a função nunca vai ser igual a b. Para que isso? É para evitar que a função lá na frente faça isso aqui, ó, pá, vá para cima, entendeu? Aí deixa de ser assíntota, né? Ou quando for para menos infinito, né, ó, que seria assim, ó, digamos aqui um y igual a b, diminuindo para menos infinito, vai ter um n aqui, que quando x for menor do que esse n, o f de x é diferente de b, para evitar que faça isso aqui, ó, pá, e cruze, né, a assíntota, fazendo com que a reta deixe de ser uma assíntota. Então, quando você tem limites infinitos, né, isso, você tem a assíntota vertical, né, que o x vai a um certo número e a função cresce infinitamente, não é isso? Agora, quando você tem limites no infinito, aí você identifica as assíntotas horizontais, tá certo? Se vocês bem perceberem, cada aula que a gente vai trabalhando, a gente vai encontrando, né, às vezes, mais ferramentas para você entender o comportamento do gráfico de uma função. Então, o estudo do cálculo muito é isso. É você ter ferramentas para entender o comportamento do gráfico da função. A gente vai ver ainda muitas outras ferramentas até chegar na nossa parte final, né, do curso do cálculo, que é esboçar o gráfico de uma função, lá no final do estudo de derivadas. Então, a aula de hoje era curta, era uma aula sobre limites no infinito, né, de como você calcula, como você entende o comportamento da função quando o x cresce ou decresce infinitamente. Eu vou passar uma atividadezinha referente a isso. Quando vocês forem resolver, se forem surgindo algumas dúvidas, vocês podem ficar à vontade em me procurar. Então, bom final de semana a todos e bons estudos.